ministro da Infraestrutura, Renan Filho, se reuniu com o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. Muito obrigada pela entrevista, ministro. Eu que agradeço, Edilene, a você, a Rádio Itatiaia. É um prazer conversar com todos. Prazer todo nosso. Como é que foi essa reunião com o presidente do Congresso Nacional? Além das pautas nacionais, vocês trataram de investimentos específicos para Minas? Sim, o presidente muito carinhosamente fez uma visita hoje aqui ao Ministério. Eu reuni toda a equipe, apresentei para o presidente Rodrigo Pacheco investimentos no Brasil e, sobretudo, os investimentos em Minas Gerais. Porque, além de presidente do Senado, ele é senador por Minas Gerais e isso certamente o interessa e é objetivo também do mandato do Rodrigo que a gente consiga fazer os investimentos necessários para Minas avançar. O que está programado de investimento para Minas Gerais da pasta da infraestrutura para esse ano de 2023? Olha, Minas foi bem contemplada tanto no Orçamento Geral da União quanto no nosso programa de concessões. Especialmente nesse primeiro ano, a atenção foi grande e eu tive a oportunidade de apresentar isso hoje ao presidente do Senado. Por exemplo, do ponto de vista de investimentos públicos, Minas Gerais vai ter esse ano 6,4 vezes mais recursos do que teve no último ano do governo passado. Foram apenas 200 milhões de reais para investimento, por exemplo, em manutenção. E esse ano nós vamos ter 1 bilhão de reais para manutenção de rodovias. Por isso, Edilene, as rodovias de Minas Gerais pioraram muito ao longo dos últimos anos. Eu mostrei ao presidente do Senado hoje que de 2016 para cá, as rodovias caíram de um nível que tinha 70% em rodovias boas, em 16, para hoje menos de 30%. Ou seja, Minas tem 70% das suas rodovias como ruins, péssimas ou regulares, e só pouco mais de 30% como boas. Isso foi fruto do desinvestimento público feito ao longo dos últimos anos, com impacto proporcionado pelo teto de gastos que virou no Brasil o teto de investimentos e tirou praticamente toda a capacidade de investimento do Ministério dos Transportes. Além disso, eu mostrei para o presidente a carteira de concessões, que é uma carteira ampla, né, no Brasil todo, mas esse ano, dos 5 leilões que vamos publicar os editais, 3 serão em Minas Gerais. Um é a BR-381, o próximo edital, a gente espera publicá-lo até o dia 6 do próximo mês de julho, isso vai garantir leilão ainda esse ano. Em que mês? Até o final do ano, provavelmente no mês de novembro. A gente precisa de 100 dias com o edital no mercado para que o mercado possa se aprofundar acerca do projeto antes de realizar o leilão. Depois nós vamos publicar a 040, que é também um leilão muito importante para Minas Gerais, porque é aquela rodovia que liga o Rio de Janeiro a Belo Horizonte, passando por Juiz de Fora. E a 040 terá 2 leilões, desse trecho de Juiz de Fora a Belo Horizonte, de Juiz de Fora ao Rio de Janeiro, e também o trecho que a gente chama Rota dos Cristais, que é de Belo Horizonte até Cristalina e até o Distrito Federal. Então, o Estado de Minas Gerais está bem contemplado também no que concerne às concessões. Tem mais recursos públicos e também mais recursos privados a partir das concessões, o que vai garantir que Minas Gerais pare de piorar a qualidade da sua malha e volte a melhorar. Eu falei hoje com o Rodrigo Pacheco que certamente esse ano vai ser o ano do ponto de inflexão. E somando 23 e 24, nós vamos certamente ver a malha rodoviária de Minas Gerais voltar a melhorar e também realizar o sonho de tirar do papel concessões que se arrastam há muito tempo. Quando é que devem ser lançados os editais para os 2 trechos da BR-040? A 040, o primeiro edital, a gente deve lançar até o mês de agosto, para realizar ainda a licitação esse ano, da 040 naquele trecho do Rio de Janeiro até Juiz de Fora. O outro, que a gente chama Rota dos Cristais, que é aquele de Belo Horizonte até Cristalina, nós esperamos lançar o edital esse ano para realizar o leilão no primeiro semestre do ano que vem. Em relação à BR-381, o que garante que essa licitação vai funcionar, que vai dar certo esse leilão, já que outros não deram? 2 tentativas já fracassaram. Olha, nós corrigimos bastante. Primeiro, os leilões anteriores, eles levaram a leilão a BR-381 e a BR-262, que são 2 BRs muito complicadas. A 381 tem
em Minas Gerais tem um risco geológico considerável, e a 262 tem uma subida na Serra do Espírito Santo, que é também um trecho muito arriscado. Então somava risco, o que afugentava o investidor. Nós corrigimos a matriz de risco, vamos fazer um aporte para minimizar o investimento. Então nós estamos com uma expectativa muito, corrigimos o modelo de editais, né? Fizemos um evento agora na Bolsa de Valores de São Paulo, na B3, onde pudemos ouvir muitas sugestões da iniciativa privada. Então a gente avançou bastante no que concerne a qualidade do edital que será publicado. Estamos reduzindo o risco geológico, melhoramos a matriz de risco e retiramos a 262. Ou seja, a 381 vai sozinha a leilão, o que significa dizer que a gente tem muito mais chance de dar certo. Nós estamos muito otimistas e eu acredito que dessa vez, finalmente, o leilão terá êxito. O senhor acha que existe alguma possibilidade de o governo federal entrar com recursos do Acordo de Mariana como contrapartida nessa concessão da BR-381? Existe a possibilidade, eu conversei com o conselheiro relator do Acordo de Mariana no CNJ, ele garantiu que tem uma reserva de 3 a 4 bilhões para os investimentos da 381 e da 262. Nós vamos incluir no edital a possibilidade de aporte por parte do governo federal. Então, se o acordo sair no curto prazo, a gente já vai aportar esses recursos, e se o aporte não sair, e se o Acordo de Mariana não sair no curto prazo, o governo federal aportará recursos do próprio OGU para auxiliar a viabilidade do projeto de concessão da BR-381. Então, para usar recurso do Acordo de Mariana, ele tem que sair antes do leilão, ou seja, antes de novembro, é isso? Não necessariamente antes do leilão, né? Porque não são dependentes. A gente vai colocar que a União fará o aporte. Se sair os recursos, a gente vai utilizar esse recurso, o que é importante. Mas não haverá também, por outro lado, a dependência do Acordo de Mariana, para uma coisa não ficar dependendo da outra. Óbvio que se sair o acordo vai ajudar o governo federal, porque o governo não precisará despender recursos. Se o acordo não sair, o governo fará o aporte por meio do Orçamento Geral da União. E esse é um recurso que o governo federal já daria como contrapartida, ou ele é um recurso a mais que vai servir, por exemplo, para baixar a tarifa do pedágio, como os prefeitos tanto têm reivindicado? É um recurso que vai possibilitar duas coisas, ou aumentar o volume de obras, ou baixar as tarifas da região, porque como o trecho é um trecho que requer altos investimentos, ele também precisa ter um suporte de uma tarifa mais elevada do que a média. Então, esse recurso de Mariana poderá ser utilizado para baixar a tarifa, o que vai ajudar certamente o povo de Minas Gerais. Já tem uma projeção de quanto deve ser a tarifa do pedágio nesses trechos concessionados da BR-381 a partir desse próximo leilão? No leilão, a tarifa deve ir em torno de R$18 aproximadamente, mas antes do desconto. A gente ainda não sabe quanto será o desconto dado no leilão, e também o uso dos recursos de Mariana pode baixar ainda mais a tarifa. Por isso é que nós estamos trabalhando nessa direção, porque a gente entende que é uma tarifa cara, mas é um trecho que precisa ser concessionado, porque o mais caro para Minas Gerais é o trânsito parado no fluxo, nas cidades, nos trechos urbanos, e as mortes que aquela rodovia proporciona, mortes, acidentes. Então, é muito dispendioso esse custo para o país e para o estado de Minas Gerais. Ministro, o senhor falou da apresentação dos projetos na B3, o senhor também tem falado sobre um novo parâmetro, uma nova política de concessão no Brasil. O que muda em relação ao que vinha sendo feito? Muda muita coisa, né? A gente tá fazendo uma releitura ampla nos contratos a fim de baixar a tarifa, por um lado, mas garantir rentabilidade dos contratos para a iniciativa privada, mais segurança jurídica, mais transparência, né? Mais agilidade para o reequilíbrio dos contratos, porque o Brasil fez 15 mil quilômetros em concessões ao longo dos últimos 25 anos. Esses 15 mil quilômetros têm hoje 10 mil com algum tipo de problema, que nós estamos trabalhando para corrigir. Nesses novos contratos, nós já estamos utilizando essa experiência para que esses erros não sejam repetidos. Então, garantir mais segurança jurídica, mais transparência, facilitar o entendimento para o financiamento dos bancos, o que é também uma coisa muito importante, especialmente com a participação do BNDES, tem deixado o mercado muito otimista quanto aos novos leilões, e o governo federal trabalhando para que a gente faça isso com a menor tarifa possível, que é para o cidadão pagar menos, porque sempre que a gente conversa com a imprensa ou que a gente conversa com as pessoas, o fundamental para o cidadão é o preço da tarifa que ele vai pagar para ter aquele benefício. Mas veja, por exemplo, na 381,
Nos leilões de antigamente, o cidadão já pagava pela pista dupla desde o início do leilão. Agora não, agora é assim, ele vai pagar uma tarifa, mas a tarifa de pista dupla só será paga quando a pista for duplicada, o que significa dizer que ninguém vai pagar pelo que não usufrui ainda. Agora, quando passar a usufruir, vai pagar. É também um estímulo para o concessionário entregar a duplicação, entregar a obra feita, porque ele só vai receber o gatilho do preço pela pista duplicada quando ele entregar a obra pronta. E esse modelo agrada o mercado, já que não vinha sendo praticado dessa forma? Agrada o mercado, porque no entendimento deles, pelo menos a gente garante que ele vai receber por pista dupla quando a obra estiver pronta. Porque não dava para você dividir durante o período inteiro como se a pista dupla fosse duplicada no 6º ano e o cidadão já começar a pagar já e depois acontece alguma coisa e a pista não é duplicada. Então eles compreenderam que esse ponto precisa ser feito assim para garantir justiça no preço do pedágio ao cidadão. Então esses editais desse pacote todo a 381, os 2 trechos da 040 já serão nesse modelo? Exatamente, já serão nesse novo modelo, o que será um grande avanço e é um modelo equilibrado. Ele atende aos investidores e também atende aos usuários, né? Tanto que a gente tem feito isso com muito critério, com muito diálogo, conversando com todos, né? E recentemente nós fizemos esse evento na B3, estamos também conversando com o Tribunal de Contas da União, a fim de encontrarmos saídas positivas que permitam os investimentos para o Brasil e que permitam que as pessoas paguem também tarifas justas. A expectativa é que destrave investimentos da ordem de quantos bilhões, tanto da iniciativa pública quanto da privada? Aproximadamente 70 a 80 bilhões de reais em recursos públicos, a partir da PEC da transição e da aprovação do novo arcabouço fiscal, que já foi votado na Câmara e provavelmente será votado no Senado na Comissão de Assuntos Econômicos essa semana, para depois ir ao plenário. E eu acredito que aí nós, com isso aprovado, nós teremos 70 a 80 bilhões de recursos públicos no OGU. Nós teremos cerca de 80 bilhões de reais em reequilíbrio dos contratos, dependendo de uma decisão do TCU que deve acontecer no dia 21, e acredito que para um período de 15 anos, mais 100 bilhões em novas concessões, a exemplo dessas duas que falamos aqui, né, da 040 e da 381, que são duas concessões muito representativas que vão ao leilão esse ano. O senhor acha que o arcabouço fiscal passa pelo Senado, tanto pela Comissão de Assuntos Econômicos quanto pelo plenário, sem alterações? Porque se alterar, volta para a Câmara, né? Pode haver algum conflito aí, algo inesperado? Eu acho que o trabalho do governo vai ser esse, passar sem alterações, e na conversa que tive hoje com o presidente do Senado, ele está muito otimista. O arcabouço fiscal é fundamental para o equilíbrio das contas públicas do país, para garantir segurança aos investidores, né? E a gente observa que mesmo sem o Senado aprovar, quando a Câmara aprovou, já há uma precificação do mercado que o Senado vai aprovar, e isso é visto na significativa melhoria dos indicadores econômicos ao longo dos últimos 2 meses, mas especialmente ao longo do último mês, né? Inflação em baixa, né? Emprego em alta, PIB crescendo acima do estimado, dólar em queda e mesmo com o dólar mais baixo, balança comercial batendo recorde no país, o que significa dizer que a nossa economia, com a chegada do presidente Lula, com mais equilíbrio no país, com mais sobriedade, está respondendo muito positivamente. O Brasil é um país vocacionado ao crescimento. Se não atrapalhar muito, ele cresce. E assim, o governo novo, ele evita cometer os erros que foram cometidos no passado e a economia já começa a responder positivamente. Agora, com a queda da taxa de juros, que eu presumo que iniciará agora no mês de agosto, a gente vai observar um cenário ainda mais alvissareiro para o crescimento da nossa economia. Então o senhor está confiante na queda da taxa de juros. O senhor acha que deve descer quantos pontos percentuais até o fim do ano? Eu acho que começa em agosto e acho que até o fim do ano ela deve estar entre 12,25 e 12,5, e com a sinalização para chegar ao final de 24 próxima a 10, o que nos daria uma taxa de juro real aí entre 5% e 6%, o que é muito alta ainda comparado com o mundo, mas comparado com hoje, que a taxa real de juros no Brasil está quase 10%, vai ser um grande avanço.
Ministro, ainda em relação a rodovias em Minas Gerais, esse é o último ponto, tem uma questão em relação à BR-367, que foi prometida lá em 2010 pelo Lula. No ano passado, em 2022, Bolsonaro foi lá e lançou a pedra fundamental da BR-367 no Vale do Jequitinhonha, só que obra ninguém vê. Tem alguma previsão de investimento para lá? A 367 ela tem mais de 130 milhões no orçamento desse ano, ela está com uma dificuldade de licenciamento ambiental, né? O presidente anterior foi lançar a pedra fundamental, mas ele não contou para as pessoas que era um RDCI naquele momento, que ainda teria que terminar o projeto executivo para começar a obra, e por isso gerou toda essa expectativa, mas eu acredito que agora, ao final do projeto executivo e com o licenciamento, nós já temos os recursos para a obra andar, mas o grande desafio dessa obra é um desafio ambiental. Eu não sei como o governo passado ia tratar, mas a gente está resolvendo, se eles iam deixar de lado essa questão ambiental, mas nós estamos ultimando os entendimentos com o IBAMA para que a obra possa avançar, e já tem recurso na PEC da transição, e essa foi uma das rodovias que nós conversamos hoje aqui com o presidente do Senado também. Ele tratou dela, tratou de outras rodovias do Jequitinhonha que se integram às rodovias da Bahia e são muito importantes para a Bahia, para Minas Gerais e para Goiás, porque toda aquela região ali é uma região de integração muito importante. Alguma delas tem algum passo importante para esse ano ainda? Todas elas têm recurso no orçamento. Tem uma outra que está sendo tocada pelo Exército, vem andando com a velocidade abaixo do necessário. Nós estamos pensando em retirar um trecho do Exército para licitar, para chamar uma empresa para que unir esforços ao Exército. O Exército toca um pedaço e a empresa privada um outro pedaço para andar mais rapidamente. Então, assim... Não é a própria 367, em algum ponto? Talvez seja a própria 367, mas acho que esse trecho que foi lançado, ele está com um problema ambiental dessa pedra fundamental. E o Exército, ele tá tocando um trecho também. Nós estamos com a ideia de diminuir o trecho para poder convocar uma empresa privada para agilizar o trabalho. Ao todo, no orçamento de 2023, quanto tem de recurso para Minas Gerais? Cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais, o que é um volume muito superior, 6,4 vezes superior ao ano passado. Esses primeiros meses do ano chove bastante em Minas Gerais, mesmo assim a gente já executou até o meio do ano igual ao que foi executado no ano passado, e agora, com o final das chuvas, nós vamos intensificar os trabalhos, o que vai permitir que a qualidade da malha viária avance. Além dos investimentos em rodovias, o que tem do PAC, dessa edição do PAC para Minas, para o Brasil? Tem alguma grande obra prevista? O que vai ser uma sensação? Muitas obras, todas essas das concessões estarão no PAC, né? São muitas obras. Essas obras públicas também, a gente tem vários corredores no Triângulo Mineiro, concessões, obras de integração entre as cidades, né? Essas obras do Vale do Jequitinhonha também, o entorno de Belo Horizonte, né? As obras do Anel Viário de Belo Horizonte. Então nós temos uma série de obras em Minas Gerais, e como Minas tem a maior malha rodoviária do país, entre malha do DENIT, administrada pela NTT e pelo próprio Estado, será certamente um dos estados que vai receber mais investimentos em mobilidade urbana e em obras de infraestrutura. Qual que é a previsão para o anel rodoviário nesses recursos e de obras e de etapas nesse ano? A gente tem agora já andando a finalização dos projetos para viadutos do contorno do anel metropolitano de Belo Horizonte, do anel de Belo Horizonte, né? E nós temos também essas obras da 381, que elas saem de Belo Horizonte, e a saída de Belo Horizonte ali ainda precisa ser conectada. Nós estamos verificando qual é o melhor modelo, se é incluir nas concessões ou fazer essas obras publicamente. Isso ainda está para uma definição nos próximos 2 meses. Tem chance de entregar esse recurso para a Prefeitura de Belo Horizonte, que o prefeito Fuad Noman já falou que se entregarem os recursos da obra do anel rodoviário para ele toca. Essa possibilidade aventada é cogitada também? Olha, pode ser. Eu não tive com o prefeito de Belo Horizonte ainda tratando desse assunto, mas se ele levar essa demanda, trouxer essa demanda ao governo federal, o presidente Lula tem dito que a colaboração federativa é um dos caminhos que o governo federal pretende tocar, né? As prefeituras, elas têm, inclusive, em determinados tipos de obras urbanas, mais facilidade para levar as obras adiante, porque elas têm mais facilidade na negociação com o cidadão, nas desapropriações, elas estão no dia a dia mais próximo, então pode ser uma colaboração importante. Para ferrovias tem alguma novidade? Como é que está o plano para Minas Gerais? Ferrovias, nós estamos agora trabalhando na possibilidade da renovação da FCA,
que tem uma correlação com a malha ferroviária do estado de Minas Gerais. Temos obras em Juiz de Fora de adequação de intervenções urbanas para tirar o conflito entre o modo ferroviário e as rodovias da cidade. O DENIT está trabalhando nisso, inclusive construindo viadutos, e nós estamos trabalhando nessa direção. E nós temos assim vários investimentos no país, agora com a finalização da Norte-Sul, que levam em consideração a malha mineira, especialmente uma série de autorizações para facilitar o escoamento da produção em todos os modos, mas especialmente na mineração, e também nessa possibilidade de renovação da FCA, a gente está querendo criar um corredor ferroviário novo que permita escoar a produção do Distrito Industrial de Varginha até o Rio de Janeiro, facilitando o escoamento da produção daquele que é um dos principais distritos industriais do estado de Minas Gerais. Isso seria o quê? Uma obra federal? Uma obra feita em parceria público-privada? Começaria quando? Qual que é o plano? Na renovação da FCA, nós vamos receber uma outorga e uma indenização. E a partir daí, nós vamos atribuir à própria FCA algumas obrigações de fazer. E ela teria uma obrigação de fazer para levar essa ferrovia até a Angra dos Reis, garantindo o acesso de Varginha a um porto no Rio de Janeiro e facilitando assim o escoamento da produção e garantindo mais competitividade àquele distrito industrial, que é um porto seco muito considerável. E esse corredor teria quantos quilômetros em termos de recursos que por ali seriam escoados para o outro estado? Quanto é que é a estimativa? Tem uma parte da malha que já existe. A gente adequaria, sobretudo, a descida até a Angra, que é um investimento de aproximadamente 200 quilômetros. Tem também um trecho muito íngreme que precisa uma correção, sobretudo para descer a serra com muita carga. Mas assim, é um investimento relativamente pequeno, mas que vai garantir uma integração muito grande para o Distrito Industrial de Varginha e seria 100% realizado com os recursos da outorga da FCA. E essa obra é para quantos anos? A gente imagina, é uma obra relativamente rápida, mas a gente tem o desafio de iniciar. Primeiro a gente precisa fazer a renovação da FCA para poder iniciar essa obra. Uma boa hipótese seria iniciar essa obra até o final do ano de 24. Ministro, agora vamos falar de política um pouquinho. Como é que está o senhor no Ministério da Infraestrutura? Está firme e forte ou existe algum risco de deixar a pasta? Teve essa conversa aí recentemente, que haveria uma pressão de Arthur Lira para a saída do senhor aqui do Ministério da Infraestrutura. Qual que é a situação do senhor de fato? Olha, o presidente da Câmara negou que tenha feito pressão nessa direção, né? Ele tendo negado, não cabe muito a mim comentar. Eu acho que a minha presença aqui no Ministério dos Transportes é por sugestão da bancada do Senado. Eu sou senador da República, né? Acabei de me eleger. Estou com muita satisfação trabalhando aqui no governo do presidente Lula. Mas eu acredito que o resultado que a gente tem apresentado nesse período, a importância política do MDB, elas me ajudam aqui para a permanência no Ministério. Entretanto, o Ministério é cargo discricionário do presidente, né? Eu estou sempre à disposição do presidente Lula. Tive a honra e a satisfação de, como governador de Alagoas, apoiá-lo para presidente da República. Fiquei muito feliz com a eleição. Me elegi também senador e estou colaborando aqui. Acho que posso ajudar o governo. No que depender do senhor permanece na pasta dos 4 anos de governo? Não, eu acho que isso é uma avaliação que fazemos a cada momento, partidária, política, né? Eu só acho que o presidente não vai demitir ministro do governo dele por pressão de ninguém. E o senhor acha que ele está satisfeito com o que o senhor está entregando? Não, eu acho que essa pergunta é melhor fazer o próprio presidente, né? Eu não tenho como responder. Mas o que eu posso lhe responder com o meu histórico. Onde eu passei, eu já fui prefeito 2 vezes, fui governador, né, de Alagoas e enquanto estive à frente do governo de Alagoas, entreguei Alagoas com as melhores rodovias do Brasil. Pela primeira vez, o estado de São Paulo foi ultrapassado em qualidade de suas rodovias por qualidade de rodovias por outro estado no Brasil. E foi ultrapassado exatamente por Alagoas, que não é um estado com as maiores possibilidades de fazer investimento pelas suas circunstâncias econômicas. Mas enquanto estive à frente do governo do estado, ultrapassamos São Paulo e nos últimos 3 anos Alagoas foi considerado o estado com as melhores rodovias do Brasil por 2 anos consecutivos, a avaliação da Confederação Nacional dos Transportes. Não é uma avaliação própria, é uma avaliação independente. Então eu acho assim, quem entregou como governador tem muita chance de entregar como ministro. Além disso, o presidente tem garantido todas as condições. A bola está comigo, eu preciso fazer. Ministro, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Edilene. Um grande abraço a todos da Rádio Itatiaia e estou sempre por aqui à disposição.
Agradecemos a participação do ministro da Infraestrutura, Renan Filho.